Olá, alunos! Olá, professores, do terceirão! Estamos começando a nossa atividade interativa e agora a vez de geografia. Eu sou a professora Bárbara e vamos verificar então o tema da nossa aula. Estamos na aula 81, no Praticando de Geografia, poluição no ar, na água e no solo. Assunto que estudamos na aula passada, não é mesmo? Então vamos começar. Iniciando a nossa atividade interativa com a nossa questão de número 1, nós temos o seguinte: entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelo homem, assinale a alternativa que melhor representa os impactos consequentes do desmatamento. Então, façam aí, coloquem a resposta no chat que já eu retorno com vocês. Então, retornando agora na nossa primeira questão, vocês perceberam, que a nossa primeira questão, ela fala de consequências do desmatamento. Então, olha só, para vocês entenderem melhor, nós temos aí, vocês vão observar aqui ao meu lado agora, um exemplo do desmatamento. Então, olha só, aqui a gente tem uma área florestada que está sendo cortada, está sendo derrubada. Vocês vão ver aí que vai ficar um espaço muito grande, Esse espaço fica desprotegido, vai pegar ali diretamente a ação
solar, né, a radiação solar diretamente ali naquela área. Além do sol, a gente vai ter outros fatores também, como a chuva, né? Toda essa água da chuva, olha só, vocês estão observando que vai cair aí nessa área, nesse solo, porque se tivesse as árvores, essa água cairia de uma forma, né, mais lenta, escorreria ali nas folhas, no tronco, enfim, até chegar no solo. Então, sem essa cobertura vegetal, isso pode causar erosão. Causa também isso aí, destruição da biodiversidade, porque tira, né, essas árvores ali, essa cobertura vegetal, onde muitas espécies poderiam, né, estar vivendo. Pode ocasionar enchentes, né? Toda aquela área ali dos carapanãs, né, eles vão fugir dali e procurar um outro lugar, certo? Então, relembrando aqui o desmatamento, voltamos à questão. Olha só na nossa questão. Nós temos aí destruição da biodiversidade, erosão e empobrecimento do solo, enchentes e assoreamento dos rios, proliferação das pragas e doenças. Antes disso, antes da gente marcar a alternativa correta, vamos então observar o que vocês colocaram, né, no chat, as respostas de vocês, o nome das escolas, tá bom? Antes da gente marcar a nossa alternativa correta. Ana Paula ali colocou a questão 1, colocou a letra E, onde todas estão corretas, né? Além da Ana Paula, a gente tem a Isabelle. Questão 1, né? Isabelle Farias, do Sete Maria Isabel, de Esterro da Silva, lá no Iranduba. Olha, um grande abraço aí para os nossos estudantes e professores de Iranduba. João Vitor colocou na primeira questão a letra E, no 7, Tarsila Prado, né, de Humaitá. Olha que legal ver a participação intensa aí, né, dos nossos estudantes. Temos ainda a resposta do Ari Frank, né, questão 1, letra E, Escola Estadual Isaías Vasconcelos, também em Iranduba, né. João Mateus, Escola André Vidal de Araújo, questão 1, letra E. Então, os nossos estudantes, né, colocaram aí, marcaram a letra E, onde todas estão corretas. Vamos assinalar então? Será que acertaram? Sim, todas estão corretas, conforme nós vimos ali no nosso desenho, né? Acontece a destruição da biodiversidade, tá? Acontece o processo erosivo, acontece o assoreamento ali dos rios, a proliferação dos mosquitos, né, dos carapanãs, de doenças, por exemplo, ok? Feito isso, vamos então à nossa segunda questão. Na nossa segunda questão tem um textinho sobre o chorume, que vocês vão ler com calma, tá? Para poder assinalar a resposta correta. Então, coloquem aí no chat a resposta, que já já eu retorno com vocês.
retornando com a nossa segunda questão, né? E antes de analisarmos ali cada resposta, né, sobre o chorume, vamos verificar o que vocês colocaram no nosso chat público. A Letícia, né, colocou que a segunda questão é a letra A. Temos ainda a participação da Isabelle, que colocou que é a letra A, né? Lá da Escola Maria Isabel de Esterro Silva, do Iranduba, né? Muito obrigada pela participação. O Davi colocou que a segunda questão é a letra A. Escola Estadual Presidente Castelo Branco, né? Um abraço para todos da escola. Raira colocou a letra D de dado, né? O Alderci, desculpa se eu falei errado, tá? Do 7 Maria de Esterro Silva Iranduba, ele colocou que é a letra A. Temos ainda a participação da Evelyn, que também colocou a letra A, tá? E vimos ali que predominou basicamente a letra A. Mas vamos verificar então. Nós temos aí na nossa questão, olha só, algumas informações sobre o chorume, né? Que fala que é uma substância líquida, fala que vem ali dos lixões e aterros, né? Que tem um cheiro bastante forte, então é odor, né? É composto por substâncias diversas, materiais pesados, produtos tóxicos, enfim, tá? Nós temos aí informações sobre o chorume. Assinale a alternativa que apresenta a principal consequência negativa, tá? Do chorume no meio ambiente. Então, olha o que diz aí a letra A. É um grande poluidor da água, do solo e também pode ocasionar doenças, né, aos seres vivos. Então, aparentemente, nossa alternativa letra A está correta. Letra B, polui apenas a água dos rios. Opa, esse negócio aqui de poluir apenas a água tá errado, não é só a água dos rios não, tá? Letra C, causa impacto ambiental apenas na fauna? Mais uma vez, apenas de novo, né? Não dá. Então, letra C já sei que tá errada. Letra D, polui apenas o solo, já que não tem contato direto com os rios? Também isso aqui está fazendo a alternativa ficar incorreta. Letra E, não causa impactos diretos no ambiente? Opa, como que o chorume não vai causar impactos diretos no ambiente, né? Então, feito isso, nós temos aí como resposta correta a letra A. Parabéns, né? Vocês acertaram. E na nossa questão, fala que o chorume é um problema ambiental que ocasiona principalmente a poluição do solo, da água e pode trazer também consequências negativas aos seres vivos, tá bom? Feito isso, vamos então para a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão, nós temos aí um textinho também que vocês vão ler com calma, tá? E que vocês vão assinalar aí ou A, B, C, D ou E. Vocês vão colocar no chat e já já eu vou retornar com vocês.
Retornando agora com a terceira questão, né? Que retrata aí uma situação atmosférica, tá bom? Antes da gente verificar aí a alternativa, vamos ver o que vocês colocaram no chat. Olha só, a Isabelle colocou que a terceira questão é a letra D, né? Do site Maria Isabel de Esterro, Iranduba. Tudo bem. Nós temos aí a resposta do Evan, né? Evan Clícia, desculpa. Questão 3, letra D, né? Escola Roderick de Castelo Branco. Muito obrigada também pela participação. Ari Frank colocou que é a letra D de dado, da Escola Estadual Isaías Vasconcelos, também lá de Iranduba. Obrigada pela participação. Nós temos aí a Ana Paula, que colocou que a terceira questão é a letra D de dado. Ludmila Reis colocou que é a letra D, né? E Alberci, da sete Maria Isabel de Esterro, lá de Iranduba, colocou que a terceira questão é a letra D de dado, né? Então, nós verificamos aí que nossos estudantes entraram em consenso ali, né, de letra D. Vamos corrigir, então, se acertaram, se precisa ajustar. Olha só, na nossa terceira questão, fala de uma situação atmosférica, né? Determinadas condições atmosféricas são mais favoráveis à concentração de poluentes e desfavoráveis às operações dos aeroportos devido à má visibilidade. Essa situação ocorre quando a temperatura da camada de ar junto à superfície está mais fria do que a camada de ar imediatamente superior, o que dificulta a movimentação vertical da atmosfera. Então, percebam aí que eu grifei duas principais informações: concentração de poluentes que causa a má visibilidade, tá? Se é uma concentração de poluentes que fica aquela área ali cinzenta, né, que fica complicada a visualização, eu estou falando então, né, da letra D, gente, da inversão térmica, tá bom? Nós temos aí até uma imagem, né, que mostra isso, aquela área ali, né, toda cinzenta, complicando ali a visualização. Então, é um problema ambiental urbano, né, que vai ser ocasionado pela retenção de ar frio próximo à superfície de onde? Das cidades, né? Evitando que os poluentes se dispersem, ó, aí vai ficando assim, dessa forma, né? Evitando que os poluentes se dispersem na atmosfera, o que vai deixar o espaço geográfico com uma aparência, ó, cinzenta. Ok? Então, assim, a gente está falando da inversão térmica, tá? Desse processo aí. Então, parabéns pela participação. Vamos agora, então, para a nossa quarta questão. Quarta questão, nós temos aí um textinho também, que vai falar sobre um processo que vocês estudaram na aula passada. Vão ler com atenção, assinalar a alternativa correta, colocar no chat, que já eu retorno com vocês.
retornando agora, né, com a nossa quarta questão, né? Antes de verificar as respostas, vamos ver o que vocês responderam aí no nosso chat público. A Isabelle Farias colocou que a questão 4 é a letra B, né? Ela que é lá de Iranduba. Já mandei vários abraços aí para Iranduba, né? A Alberci colocou que é a letra B de bola na questão 4, né? Lá do 7 Maria Isabel de Esterro e Silva, que também está participando aí com a gente desde a primeira questão, né? Temos ainda a resposta do Elton, que colocou a letra B. Elton Araújo, da escola Isaías Vasconcelos, também lá de Iranduba, né? E temos a resposta da Maria Vitória, que colocou que a questão 4 é a letra B, né? Maria Vitória Braga, lá da escola Professor Luiz Gonzaga, de Codajás. Olha que legal, né? Codajás, um abraço também para todos da escola e também lá do município de Codajás. A Raira colocou aí que a questão 4 é a letra B de bola, né? E a Ana Paula também concorda com a Raira, onde afirma que é a letra B de bola, tá bom? Evan colocou 4 letra B, né? E a gente verifica que as respostas aí dos nossos alunos estão principalmente na letra B de bola. E aí, concordam? Acertaram? Vamos verificar então, olha só. Na quarta questão diz o seguinte: o lançamento de esgoto na água é prejudicial. Então, pronto, achamos aqui, lançamento de esgoto na água, tá? Porque causa o aumento de nutrientes e do número de algas. O aumento desses organismos forma uma camada que prejudica a entrada da luz solar e, consequentemente, afeta o processo de fotossíntese. Então, olha as informações aí. Esgoto na água que vai causar aumento de nutrientes, aumento do número de algas, né, que vai formar uma camada que vai prejudicar a luz solar e que vai prejudicar a fotossíntese. Gente, com essas informações aqui grifadas para vocês, eu não tenho como né, marcar outra alternativa se não for a eutrofização, tá bom? Que a professora Ludmila também comentou com vocês aí na última aula. Então, é a letra B, né? Para vocês relembrarem, tá aí, gente, a imagem do que é o processo da eutrofização, tá bom? E aí vale lembrar que o homem, né, que o ser humano, ele pode desencadear a eutrofização. Quando ele faz o quê? Quando ele lança no ambiente aquático resíduos, né, como esgoto doméstico, esgoto industrial, né, ou faz a utilização inadequada dos adubos orgânicos, que vão ser transportados para esse ambiente aquático. E aí, quando acontece esse tipo de eutrofização, é denominado de eutrofização cultural ou artificial, né? Então, aí na imagem ficou claro todo esse processo de eutrofização. Tudo bem? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês, terceirão, e até a próxima. Vocês vão ficar agora com praticando de história. Olá, terceira série do ensino médio, agora chegamos aos nossos finalistas, não é verdade? Estão aí ansiosos, professora Pet Ribeiro aí para vocês, pelo nosso ano de vários vestibulares, com certeza, não é isso? Almejamos desde já o sucesso de cada um de vocês. Vou trazer agora aqui o nome do nosso conteúdo das nossas atividades de hoje, olha aí. A Revolução Russa e seus desdobramentos. Lembre-se que nós vamos focar no governo de Lênin,
ok? No governo de Stalin, nessas atividades de hoje, que vocês viram com o professor Ananias semana passada, ok? Vamos chamar agora o nosso caderninho aí para trazer as atividades para vocês. Então, queridos, nossa primeira questão diz o seguinte: em 1917, liderados por Lenin e Trotsky, os bolcheviques ganharam popularidade com as teses de Abril, enunciadas na plataforma Paz, Terra e Pão, que propunha, então vocês vão me dizer qual era a proposta aí das teses de Abril baseada nessas 3 palavras. Até daqui a pouco para correção. Então vamos lá. Lembrando, tá, gente, que essas atividades são feitas baseadas nas aulas que vocês tiveram na última quinta-feira, não é? Sobre esse conteúdo aí com o professor Ananias, tá bom? Então, olha só. A questão diz o seguinte, vamos lá no enunciado, que lá eu consigo fazer a resposta para vocês vão perceber aí claramente. Lembrem-se que nós temos duas revoluções em 17, a de fevereiro e a de outubro. Lenin, quando acontece ali 17, ele está exilado.
Aí, em abril de 17, ele volta para a Rússia e ele já vem com as teses de abril instauradas para serem divulgadas, porque ele acreditava que o governo provisório era, na verdade, um governo burguês que não estava ali nos reais interesses da Revolução. Então, ele dizia paz, terra e pão. Esse paz é referente ao principal objetivo ali da Revolução. Vocês lembram? Justamente, que era retirar a Rússia da Primeira Guerra, porque ela não tinha condições de se manter. O segundo ponto diz terra. Também era uma das queixas ali do processo revolucionário. Uma distribuição de terras igualitárias, porque a população camponesa da Rússia vivia em situação de miséria até aquele momento, enquanto outros países da Europa já estavam em outro patamar econômico. E pão, ou seja, se os camponeses, se os operários não têm salários dignos, não têm condições de sobrevivência, obviamente aí vão passar pelo caráter da fome, ok? Então aí está a justificativa dessas três palavras que são os pilares da tese de abril. Então olha a alternativa correta. Diz aí a letra A, manutenção da Rússia na Primeira Guerra, conquista da Manchúria e formação dos sovietes. A primeira está ok, mas a segunda não, né? Letra B, saída da Rússia. Que mais? Instauração da monarquia parlamentar, não era o propósito, então tiro a D. Aliás, a B. C, entrada da Rússia na Primeira Guerra, instalação do NEP, que vai ser mais para frente, tá bom? Só depois de outubro, é bom lembrar. A manutenção da Rússia na Primeira Guerra, o domínio dos Estreitos de Bósforo e Dardanelos também não. Mas a letra E fala pontualmente o que eu expliquei para vocês. Olha aí, a saída da Rússia da Primeira Guerra, paz. Divisão das grandes propriedades entre os camponeses, terra, e a regularização do abastecimento interno, pão. Então, nós temos aí, olha aí, buscavam precisamente superar os problemas ligados à guerra, à fome e à concentração de terras que haviam levado a população a se rebelar contra o czar e derrubá-los em fevereiro de 17. Então, a alternativa correta, a letra E. Tivemos aqui a participação da Isabel, Isabel não, Isabelle, da Escola Isabel, muito bem. João Vitor, lá de Tarsila de Prado, em Humaitá, o Guilherme, o João Vitor também, repetiu aqui, perdão, o Ari, o Exxon, desculpa se eu estiver errada, José Mateus, Domini, Alderci, da Escola Isabel do Esterro também, a Isabel Santos, do Otávio Mourão, e o Ziel, tá? A Ana Beatriz também está participando com a gente. Então, gente, fiquem à vontade. Já vi que o número de vocês reduziu aqui. Vamos lá, terceiro ano, participar. A segunda questão também, ela tem um quê muito interpretativo no seu enunciado, tá bom? Então, daqui a pouco a gente retorna para fazer a correção com vocês.
Não se preocupem que nós vamos olhar atentamente alternativa por alternativa, tá bom? Então, olha só o nosso enunciado. Vejam bem que aqui tem uma palavra muito importante, olha só. Anterior. Então, o que aconteceu para nós chegarmos a esse processo revolucionário? Então, olha só. A maior parte da população estava no campo, submetida a condições de trabalho muito precárias devido a um sistema fundiário concentrado. Opa! É verdade, professora. Inclusive, na primeira questão, temos ali a tese de Abril, que diz paz, terra e pão. A indústria e o setor financeiro se desenvolveram muito ao longo do século XIX e se tornaram a base de uma forte burguesia nacional. Ups! Na aula eu vi que a burguesia nacional ela não era tão forte nem equilibrada, visto que o país dava prioridade ao capital estrangeiro. Então, aqui, marco X. A Igreja Ortodoxa mantinha forte influência sobre a elite aristocrática e era um dos pilares ideológicos do regime monárquico. Gente, a Igreja Ortodoxa e o czarismo, elas têm uma relação muito íntima. Tanto que, para a Igreja Ortodoxa, naquele momento, enquanto para a Igreja Católica a representação de Deus na Terra é a figura do Papa, para a Igreja Ortodoxa é o próprio czar. Então, o czar, ele deveria obediência primeiro à religião e depois ao seu povo, nesse momento aí que vai anteceder, tá bom? Então, aqui eu tenho realmente isso como verdade, certo? Na quarta alternativa diz, no decorrer do século XIX, o operariado russo tornou-se a principal oposição ao regime. Ok, mas através de uma sólida rede, não. Então, aqui eu vou ter meu probleminha. Então, aqui eu já elimino, né? Lembrem-se, isso aqui funciona muito no vestibular, a interpretação, não é verdade? Então, alternativa correta, letra C. Ou porque, olha aí, então vamos lá ao comentário. Apenas no século XIX, a monarquia russa começou a dar seus primeiros passos para a industrialização, 3 séculos depois da Revolução Inglesa. A proposição 4 está incorreta porque o único partido operário a se formar na Rússia no século XIX foi o POSDR, que mais tarde vai se fragmentar, dando origem a bolcheviques e mencheviques, ok? Professora, esse conteúdo aí, então, por isso mesmo, muita atenção aí para a nossa revisão, tá bom? Então, nós temos aqui a Isabelle, lá da Maria Isabel de Esterro, em Iranduba, a Maria Eduarda, a Aldercida, Maria Isabel também, em Iranduba, bacana, gente, vocês participarem conosco. O Ari Frank, o Ziel, Obadia, João Pedro, acho que é Nazídia, desculpa se eu estiver pronunciado errado. O Rodrigo, Evelyn, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, não desistam, é isso mesmo. E agora nós vamos para a nossa terceira questão.
Vamos lá então para a nossa terceira questão de história. Eu vou começar aqui lendo a participação de vocês. Então, o Ari marcou a letra C, o Elton, letra C, o Ari é da Escola Estadual Isaías Vasconcelos, Iranduba. Iana não deu resposta. A Isabelle, lá da Maria de Esterro, também deu aí para nós a letra C. O Elton de Iranduba, beleza, gente, que bom. O Levi Emanuel, letra C. Temos aí Alderci, lá de Iranduba. Isabel, realmente, muito obrigada, mas estamos com saudades todos, não é? Lá do Careiro Castanho, o Obadia marcou a letra C também. O Davi marcou a letra C. Temos o Mário José, marcou a letra E, da Escola Ernesto Penafor. Quem mais? Quem mais? Voltará mesmo. E temos também a Evene, da Escola Roderick Castelo Branco, Even Clícia, marcou a letra E. E tá, olha aí, o Ari já está dando uma explicação aqui. Eu gosto dessa contribuição de vocês com o outro. Eu sempre observo, eu perdi a questão tal, eu respondo. Isso é muito bom para vocês também, gente. Essa solidariedade via chat é muito importante. Então, vamos lá. Nós vamos agora só recapitular, que é o seguinte, essa questão é sobre o governo de Stalin, certo? Então, mentalizem aí comigo que Lenin vai falecer ali em 1924, e aí eu vou ter ali uma disputa entre Stalin e Trotsky para assumir aí esse novo governo. Stalin vai assumir. E Stalin, ele entra com uma base ideológica, junto com o que os seus companheiros tinham ali, mas ele vai começar a tomar umas certas atitudes que vão desvirtuar dessas ideias, mesmo usando essa ideia como tema. Vamos lá para a questão rapidinho? Olha só. Então, durante seu governo, ele promoveu a coletivização da agricultura, tomando todas as terras produtivas do país e passando a posse delas para o Estado. Porém, gente, os ucranianos, eles não aceitaram. Por quê? Deixa eu explicar como é que acontecia isso. Tudo que esses países produziam, mais da metade do excedente deles tinha que ir para o Estado. Só que nem toda a terra era produtiva. Então, os ucranianos começaram a perceber que eles estavam começando a passar fome. E Stalin, vendo essa atitude de rebeldia ao seu governo, ele tornou a coisa ainda mais séria na Ucrânia, levando a um processo chamado de Holodomor, que no âmbito da sua palavra quer dizer deixar passar fome, morrer de fome. Certo? Então, o Holodomor é justamente essa ação que Stalin teve especificamente com a Ucrânia, porque eles se recusaram a fazer parte dessa coletivização da forma que ela estava acontecendo, certo? E aí essas pessoas morreram de fome entre mais ou menos os anos de 1931 a 1933. Até hoje há uma grande reflexão na Ucrânia, a sua população para relembrar esse momento de tanta dor para aquele país, certo? Então, a alternativa correta é a letra E. Como disse o Ari aqui, o Holocausto ele é referente à Segunda Guerra Mundial, tá bom? Poxa, professora, não sabia. É por isso que vocês sempre têm um tempo entre a aula e a atividade interativa para que vocês possam pesquisar. Façam isso, tá bom? Então, aí o comentário, olha só, foi um dos maiores horrores cometidos pelo stalinismo, que era o governo de Stalin. Os historiadores debatem entre si se o Holodomor foi algo deliberado pelo governo ou uma consequência, ok? Mas estima-se que pelo menos 2 milhões de pessoas morreram aí nesse período, certo? Então, queridos, fica aí já o âmbito para que vocês possam pesquisar ainda mais. E agora nós vamos para a nossa última questão de história. Vamos lá, então? Também vai falar sobre o governo de Stalin especificamente. Vou deixar para interpretar com vocês no retorno.
Vamos retornando então para a nossa última questão do nosso componente. Como vocês puderam ver, essa questão ela vai falar do governo de Stalin, mais na perspectiva de uma outra pessoa, não é isso? Então vamos lá. Em 53, o governo de Stalin vai chegar ao fim ali com a sua morte e essa figura que vocês leram aí, Nikita Khrushchev, ele vai assumir ali a União Soviética, certo? Então a questão diz assim, só para vocês se situarem, mas eu sei que o meu terceirão foi atrás, foi investigar, foi estudar, eu creio nisso. Então vamos lá? Daqui a pouco será o aniversário de 60 anos da leitura na tribuna do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética do relatório Khrushchev. Foi um auê. Nikita Khrushchev, secretário-geral do PC, discursou em 23 de fevereiro de 56, ao fim de um congresso modorrento. Os delegados do partido ficaram em choque. Jornal Folha de São Paulo, só a referência para eles, que é importante. Então, aí o ano é de 2016. Então, a pergunta faz o seguinte questionamento, olha aí. A surpresa que atingiu os delegados do Partido Comunista reunidos no 20º Congresso da PCUS ocorreu porque, então vejam bem, já havia encerrado o governo de Stalin, certo? E aí veio-se à tona o que poderia ter causado esse impacto nas pessoas. Vocês lembram que foi dito na aula que o governo de Stalin é chamado de stalinismo e que ele é, na verdade, uma ditadura. Então, todas as pessoas que eram contrárias às ideias de Stalin, elas eram punidas, não importassem suas profissões. Um exemplo disso foi o que vocês viram na terceira questão, o Holodomor. Porém, como a comunicação na União Soviética ela era fechada para o mundo externo, algumas coisas só vão chegar ao mundo externo após o fim desse governo, como vai acontecer também lá no final da Segunda Guerra, não é verdade, que vocês vão ver mais para frente, em outros processos históricos. Então, o stalinismo ele foi um governo ditatorial. Então, olha aí a nossa alternativa correta, olha só. O que nós vamos ter aí diretamente? Letra A eu vou tirar, porque Lenin já foi. Tenho aí o czarismo também da família imperial, já foi. O relatório acusava Lenin com a Primeira Guerra, também não, né? Mas a letra D diz o seguinte, o relatório denunciou que Stalin mandou torturar e matar centenas de milhares de inocentes. Então, quando eu penso lá na terceira questão, que casou com a minha quarta questão, eu sei que a alternativa correta é a letra D. Somente a questão D está correta. A questão menciona o importante 20º Congresso do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nele, Khrushchev, secretário-geral, apresentou o que foi o stalinismo, um regime ditatorial que matou milhares de pessoas inocentes que não compactuavam com as atrocidades de Stalin, ou eram fiéis às suas loucuras, ou eram exterminados. Khrushchev, em sua gestão, promoveu um processo de desestalinização, ou seja, de descentralização administrativa. Então, nós temos aqui, só para fechar os nossos alunos, a Isabelle participando conosco desde o começo aí, a Alzilene também participou conosco, a Débora, o Obadia, certo? A Alderci também, gente, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada aos nossos colegas presenciais. Qualquer dúvida, vamos estar aqui também novamente pelo chat. Muito bacana a participação de todos vocês e até a próxima.